O tema da mensagem de hoje é: você está preparado? Você está preparado? Então, abra comigo o livro de João, capítulo de número 3. Evangelho de João, capítulo de número 3. Louvado seja o nome do Senhor. Se você tiver com dificuldade, nós vamos projetar aqui João 3,16. Ele é um versículo muito clássico. E hoje aqui eu não quero te assustar, não. Hoje eu quero abrir os teus olhos. João 3,16. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Você consegue descrever esse tal maneira? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Na verdade, nós hoje estamos diante de uma escolha. Todo homem está diante de uma escolha. A Bíblia diz que Deus deu o mundo, Ele deu o seu Filho pagou um preço muito alto para morrer no meu e no seu lugar, nós que somos pecadores. Deus deu o seu Filho para que eu e você não venhamos perecer. E se Ele deu o Filho, é porque algumas pessoas que não vão aceitá-lo, eles perecerão. Eu sempre costumo dizer que Deus é um Deus muito inteligente. Deus não criou você para acordar de manhã, fazer a sua higiene pessoal, ir para o teu trabalho e você viver tudo aquilo que você vive no seu dia a dia, lá no seu trabalho. Chega em casa, janta, assiste o Jornal Nacional, dorme, e no outro dia a mesma coisa, e no outro dia a mesma coisa, e no outro dia a mesma coisa, e no outro dia a mesma coisa. Deus é muito inteligente para dar esse tipo de vida para o homem. Quando Deus criou a mim e você, quando Deus criou o ser humano, Deus criou o homem para ter relacionamento com Ele. Deus o colocou num jardim. E eu gosto também de usar essa expressão: nós temos muita dificuldade de vivermos nesse mundo, porque o propósito de Deus não foi nos colocar no meio dos espinhos e dos abrolhos, ter uma vida de dificuldade, uma vida de sofrimento, viver com essas doenças. Não foi para isso. Nós nascemos num jardim, fomos criados num jardim, e por isso nós temos tanta dificuldade. Mas quando nós somos criados no jardim, nós somos criados para ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Eu queria que você curvasse a sua cabeça, que eu quero orar para iniciar essa palavra de hoje. E peça para Deus falar com você. Porque eu quero que você creia que você veio a convite de um amigo, talvez, essa noite. Mas você não veio aqui somente a convite de um amigo. Na verdade, você atendeu a um chamado do Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem. E você sabia que ao entrar nessa igreja, você não ouviria outra coisa a não ser Deus. E se você sabia lá no fundo do seu coração que você ouviria Deus, é porque você está aberto para ouvir. E Deus vai trabalhar no seu interior essa noite. E Deus vai trazer vida nova para você. Deus vai trazer vida eterna para a sua vida. E a tua vida vai mudar, a tua eternidade vai mudar. Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho a quem amamos, que o Senhor se mova poderosamente, Senhor, neste lugar. Que o Senhor, ó Deus amado, sonde os nossos corações. Que o Senhor, ó Pai querido, nessa noite possa tocar, ó Pai querido, em todas as pessoas que aqui estão presentes, Senhor. Porque a tua palavra diz: eis que venho sem demora e trago nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Ó Deus, Tu entregaste o Teu Filho
teu Filho unigênito, Senhor, que deste Ele, Senhor, ó Deus amado, para morrer, morte de cruz, para que nós, pecadores, pudéssemos ter a vida e a vida eterna, Senhor. O Senhor, o teu Filho, o nosso Salvador, o nosso Senhor, Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida eterna. E todo aquele que entrar por mim achará pastagens. E todo aquele que crê em mim jamais será decepcionado. Senhor, é a Ti que nós damos essa noite. Senhor, nós estamos aqui com os nossos corações abertos para ouvir a Tua mensagem. Senhor, eis que um servo, ó Pai querido, que está aqui diante do Teu altar, se coloca diante da Tua presença, Senhor, para que, ó Deus, eu possa ser usado por Ti. Ó Deus, que eu possa ser tão somente a Tua boca neste lugar essa noite, mas que eu não venha falar nada de mim mesmo, que venha o Teu Espírito Santo, Senhor, fluir através de mim, Senhor, pois eu não tenho poder de convencer ninguém, Senhor, mas a Tua palavra diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo então fale aos nossos corações, ó Pai. E na medida em que o Senhor for falando neste lugar, pessoas sejam libertas, cadeias se quebrem, Senhor. Pessoas, ó Pai, que hoje estão escravizadas pelo inimigo, sejam libertas, ó Pai. Seja do vício, seja da pornografia, seja, Senhor, ó Deus, de promiscuidade, da mentira, Senhor, ó Deus amado, seja qual for o problema, seja do cigarro, Senhor, da bebida, das drogas, Senhor, ó Deus amado, seja o que for, porque Tu estás aqui, aonde o Senhor está, ali a liberdade, ó Deus. Se move em nosso meio, porque nós cremos no Teu agir e no Teu poder. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero ler mais um texto da palavra de Deus, está no livro de Jeremias. Jeremias 29, 11. Ele é bem conhecido, eles vão projetar aqui, Jeremias 29, 11. Mas Jeremias 29, 11 diz: sou eu quem sei o pensamento que tenho a vosso respeito. E os pensamentos que eu tenho a vosso respeito são pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar o futuro que desejais. Sou eu quem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito. E os pensamentos são pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar o futuro, o fim que desejais. Lembra que eu disse que a eternidade está dentro do homem, e o homem não sabe como buscar a eternidade, mas Deus sabe como levar o homem à eternidade. Por isso que ele diz: sou eu quem sei os planos que eu tenho a vosso respeito. Por quê? Porque Deus está olhando no nosso futuro, Deus está olhando no nosso fim. Deus sabe que nós temos os dias contados aqui na terra. Queridos, eu e você temos os dias contados aqui na terra. E o propósito de nós convidarmos você que está aqui, você que veio a convite de um amigo, ou você mesmo que faz parte dessa igreja, o nosso propósito nessa noite é abrir os nossos olhos para ver que tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus sobre os fins dos tempos está se cumprindo. Está se cumprindo. Queridos, a inversão de valores que nós olhamos hoje, tudo está na palavra de Deus. Até mesmo os dias que estão se abreviando, nós já estamos no 3º mês do ano. Meu Deus, o tempo está passando, e logo logo, acredite nisso, eu e você partiremos para a glória. A questão é se eu e você estamos preparados. Se eu e você, porque Jesus pode voltar, nós estando em vida, nós estando aqui na terra, e Jesus pode voltar como nós vimos no filme. A Bíblia diz que Ele voltará,
Mas existe uma outra forma de Jesus voltar para mim e para você. Se eu e você conhecermos a morte antes dele voltar. Se eu morrer, Jesus já voltou para mim. Porque eu já não teria mais oportunidade de mudar a minha vida, de mudar a minha história. E essa pergunta, ela tem que ficar na sua mente essa noite. Você tem que sair daqui pensando como eu tenho que pensar nisso todos os dias. Se Jesus voltar hoje, eu estou preparado. Será que nós estamos preparados para estarmos com o Senhor? Aqui escreveu o versículo: vão estar dois andando juntos, um vai subir, o outro vai ficar. A Bíblia fala da parábola das 10 virgens. 5 entraram no gozo do Senhor, 5 foram salvas, 5 não. E a Bíblia diz que eram virgens, todas virgens. Fala até mesmo de pessoas, todas elas que conheciam a Jesus. A questão não é somente estarmos dentro de uma igreja, porque a igreja não é capaz de salvar ninguém. Mas Jesus Cristo, sim, este é capaz de salvar alguém. E para que Ele salve a mim e a você, nós temos que estar com o nosso coração, primeiro, entregue a Ele. Segundo, estar preparado. Agora eu fico pensando, por que o homem, ele foge das coisas de Deus? Por que será que o homem foge das coisas de Deus? Talvez pessoas não estejam aqui essa noite porque foram atrás de uma coisa chamada felicidade. O homem vive correndo atrás de uma coisa chamada felicidade. Ele corre por todos os lados, tentando achar felicidade para dentro da sua alma, querido. E observe o que eu vou dizer para você. Você percebeu que talvez você adquiriu algo que um dia foi um sonho para você, e depois que você adquiriu, aquilo depois de um tempo perdeu a graça? E depois parece que você quer trabalhar mais e mais para conquistar mais. E aí depois que você conquista esse, que nos primeiros dias para você é a coisa mais importante, daqui a pouco ela já não tem mais aquele mesmo valor. E aí o homem tem que trabalhar mais, ele tem que buscar algo mais, ele tem que fazer, porque o homem ele fica como, sabe o cachorro quando corre atrás do seu próprio rabo? Ele fica ali em círculos, sem propósito. Você fica falando, no que vai dar? E assim tem sido a nossa vida, uma vida de correria, de fadiga, uma vida de trabalho, onde nós não paramos dia e noite correndo atrás do rabo, mas sem propósito algum, buscando uma coisa chamada felicidade. Mas será que nós temos a felicidade? O que é felicidade para você? O que é a felicidade? Eu vou falar algo diante de Deus com toda a autoridade que Deus me concedeu. Um homem só é 100% feliz se a sua vida estiver totalmente preenchida por Ele, pelo Senhor. Porque o homem é a essência de Deus. A Bíblia diz que quando Deus criou o homem, Ele diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós somos imagem e semelhança de Deus, mas o pecado tem afastado o homem cada dia mais de Deus. O pecado tem afastado o homem de Deus, e nós temos visto esse mundo que está se deteriorando, e muitas vezes as pessoas perguntam: aonde está Deus? Aonde está Deus? Se Deus existisse, as criancinhas não morreriam de fome. Se Deus existisse, o mundo não estaria essa catástrofe. Queridos, eu gosto muito de um homem chamado Reinhard Bonk. Bonk, ele diz o seguinte: uma vez ele estava sendo prestes a ser entrevistado num canal de televisão, e ali tinha ateu, tinha uma série de pessoas ali, e ali também tinha ele estava na África, e ali estava o ministro dos transportes. E antes de entrar no ar, ele diz que estava debatendo ali, eles estavam debatendo sobre a existência de Deus. E o ministro dos transportes
olhou para ele e disse assim: eu não acredito em Deus, porque se Deus existisse aqui mesmo, no meu país, na África, não teria tanta fome, as pessoas não estariam sofrendo como elas estão sofrendo. Então eu não acredito na existência de Deus. Não é possível que Deus olhe isso e não faça nada. E bom que olhou e disse assim: você sabe que eu também não acredito que exista ministério de transportes? Ele falou assim: como não? Eu faço parte de um ministério de transportes, eu sou ministro de transportes. Ele falou: não serve para nada, não existe. Por quê? Porque se existisse, as pessoas não iam morrer atropeladas, as pessoas não iriam sofrer acidentes, as pessoas... Por que então tem tanto acidente? Por que então tem tantas pessoas sendo mortas no trânsito? Ele diz assim: porque eles desobedecem a lei existe, mas eles desobedecem a lei. Ele falou: na verdade eu só provoquei você para você dar a resposta, porque não é que não existe Deus, na verdade o homem está quebrando a lei de Deus. E todas as vezes que alguém quebra uma lei, existe uma consequência. E o homem, ele está perecendo, porque ele tem quebrado a lei de Deus. Todos nós, todos os homens precisam de Deus. Mas o homem, ele tenta buscar algo para satisfazer a sua alma, e ele jamais vai encontrar algo para satisfazer a alma dele por completo, a não ser o Senhor Jesus. Por quê? Porque todo homem, querido, como Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem, todo homem tem um vazio dentro dele, exatamente do tamanho de Deus. Ele pode colocar qualquer coisa lá dentro, ele nunca vai conseguir encontrar a felicidade. A felicidade na vida de um homem, na vida de uma família, ela só é completa quando existe Deus. Mas o homem, ele busca todos os dias a sua felicidade, ele busca correr atrás das coisas para resolver. Eu estava vendo esses dias, agora voltaram, antigamente lá, eles criaram aquela ovelha Dolly, né, que falava, se eu não me engano, né? Criaram aquela ovelha em laboratório, porque o homem, ele tenta buscar uma resposta para a morte, né? O homem, ele tenta fazer algo para não morrer, o homem, ele quer viver muito tempo. Está em nós isso. E agora estão fazendo novamente isso. Estão pegando lá uns animais lá agora e começaram a mexer novamente nessa questão. O homem, ele corre atrás das coisas, mas o homem nunca vai conseguir sem Deus. O homem, ele mexe com a tecnologia para que o homem viva mais tempo e que ele não morra tão cedo. Mas nada será possível fazer, porque Jesus vai voltar um dia para buscar aqueles que estão firmes e aqueles que aceitaram como Senhor e Salvador. O homem, ele busca satisfação através de novelas, através de programas, porque o homem, ele, para buscar felicidade, ele começa a copiar pessoas. Você sabe como que é introduzido moda? É através de novelas, porque a pessoa, ela quer ser igual a outra, ela quer ser cada dia mais parecida com a outra. E por que você vê pessoas copiando umas às outras? Porque ela não tem a sua própria identidade. Existe crise de identidade no ser humano. Ele não é 100% feliz. Toda hora ele está tendo que provar alguma coisa, e aí tem que ser através da roupa, ou através daquilo que ele adquire, dos bens. O homem, ele tenta fazer a todo momento, e aí ele fica assistindo filme, fica assistindo novela. Como eu disse, o homem, ele fica procurando fazer tudo para buscar a felicidade. Tenta resolver todas as coisas. Mas essa noite eu quero falar sobre algumas coisas que o homem, ele pode tentar, e ele nunca vai encontrar a resposta para isso que eu vou falar agora. Nunca vai encontrar. Eu quero que você preste atenção, porque foi Deus quem te trouxe aqui, e eu quero que você reflita nisso que eu vou falar. Sobre 3 coisas que o homem jamais vai conseguir resolver.
3 coisas que o homem, por mais que ele faça, ele jamais vai conseguir resolver. E a primeira coisa que eu quero começar, projeta para mim Romanos capítulo 3, versículo 10. A primeira coisa que eu quero compartilhar aqui com vocês, que o homem jamais vai conseguir resolver, por mais que ele faça, é o mal do ser humano. Você acha que o homem será capaz de resolver o mal que existe na humanidade? Você acha que o homem será capaz de resolver o mal que existe dentro dele próprio? Dentro dele próprio, queridos, eu não estou falando agora com quem está lá no mundo roubando, matando e destruindo, não. Eu estou falando de mim e de você. Será que não existe algo mal? Será que você nunca teve nenhum tipo de pensamento ruim? Será que você nunca pensou em coisas horríveis? Coisas que depois que você pensou, você parou e falou assim: está amarrado em nome de Jesus Cristo, eu não quero pensar isso. Olha o que diz Romanos capítulo 3, versículo 10, nós vamos ler até o 18, diz assim, ó: como está escrito, não há nenhum justo, nem ao menos. Tem algum justo aqui? Levante a mão se tem alguém que se acha justo aqui nessa noite. Tem alguém aqui que não comete pecados? Tem alguém aqui que pode dizer assim: eu consigo ir para o céu por conta própria? Eu não preciso de Deus? A Bíblia diz em Romanos 3,10, como está escrito. Está escrito na palavra de Deus: não há um justo, não há um justo sequer. Por isso que não é o homem. Tem pessoa que baba no homem. Tem pessoa que fala assim: ai, aquele pastor, ele é uma bênção na minha vida, ele é a solução dos meus problemas. A solução do meu problema é o Papa. O Papa vai vir para o Brasil. Querido, não há um justo sequer, não é homem. Pode ser apóstolo, pode ser Papa, pode ser pastor, pode ser o que for. Não há um justo sequer. Passa, filho. Não há uma só pessoa que entenda. Ninguém que de fato busque a Deus. Sabe por que o homem não busca a Deus? Por causa do mal que está dentro dele. Porque a Bíblia diz que não foi eu e você que escolhemos a Deus, foi Deus que nos escolheu. E sabe por que nós estamos aqui essa noite? Não é porque nós somos bonzinhos, não é porque nós queremos a Deus, é porque Deus nos alcançou. E depois que nós experimentamos Deus, aí sim nós queremos ficar com aquilo. Mas quem foi atrás de nós foi Ele. E eu quero dizer algo para você, meu amigo que está aqui essa noite, você que veio a convite, Ele escolheu você. É Ele que foi atrás de você, Ele que olhou você, Ele que olhou para dentro do teu coração, Ele que viu o vazio que está lá dentro, Ele que viu a sua necessidade, Ele que já viu as suas lágrimas, Ele que viu que você corre atrás de isso e daquilo, e que você pode dizer: eu não sou feliz. Eu fui uma dessas pessoas, porque apesar de ser um pastor jovem, quando eu era muito jovem, vamos dizer assim, que eu ia para as baladas da vida, com os amigos, quantas vezes eu voltei 4, 5 horas da manhã em casa, já tinha bebido algumas coisas, já tinha bagunçado nas festas, e eu falava: qual o propósito disso? Tipo assim, algo que não saciava. Não há um justo sequer, a Bíblia diz, e por mais que o homem faça, jamais ele conseguirá resolver o problema que existe no próprio ser humano, que o homem, ele é mau. O pecado tornou o homem má. Pode passar, filho. 12. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que pratique o bem, não existe uma só pessoa. Ah, pastor, mas eu fiz lógico que faz. Não, aí eu peguei a Bíblia. Eu pratico, lógico que eu pratico. Eu atravessei a velhinha ali, eu atravessei o cego. Ninguém me pediu, eu fui lá por livre e espontânea vontade. Querido, quem fez aquilo foi Deus que moveu em você. Acredite nisso.
Porque até uma criança, querida, acredite, quando ela nasce, ela já nasce com a semente do pecado. E logo que ela começa a crescer, começa a desenvolver algo, ela já começa a querer bater, ela já começa a querer responder, porque o mal está no ser humano. Pode passar, filho. Suas gargantas são como um túmulo aberto, usam suas línguas para ludibriar, enquanto debaixo dos seus lábios está o veneno da serpente. Pode passar. Suas bocas estão cheias de maldição e de amargura. Quem aqui nunca liberou uma palavra de maldição? Quem aqui nunca falou de alguém? Você nunca falou de ninguém. Você nunca apontou o dedo para ninguém. Continue. Seus pés são rápidos para derramar sangue. Os seus passos são marcados por destruição e miséria. E não conhece o caminho da paz. Consideram que é inútil temer a Deus. Esse é o retrato da humanidade, principalmente daqueles que você olha lá fora. Que é esse papo de buscar Deus? Se você perguntar se eles acreditam em Deus, muitos vão falar, é lógico que eu acredito em Deus. Mas o problema é que eles não acreditam que eles precisam de Deus. O homem até reconhece que existe Deus, mas ele não reconhece a necessidade de buscar a Deus. Essa é a maior falha. Por quê? Porque existe um mal dentro do ser humano. E hoje eu quero que você pense nisso. Sobre a graça de Deus que alcançou a minha vida, que alcançou a tua vida, ou de você que está aqui essa noite e tem a oportunidade de deixar a graça de Deus alcançar você. A misericórdia, o amor de Deus, porque, como nós vemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, querido, esse tal é indescritível, não dá para descrever. Como você vai descrever o tal maneira? É uma coisa irreal. Ele diz assim, é tão grande, Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o seu Filho, Quem daqui daria o seu filho para morrer por pecadores? Quem daqui daria o seu filho para morrer por prostitutas? Quem daqui daria o seu filho para morrer por ladrão? Quem daqui daria para morrer por traficantes? Quem daqui daria o seu filho para morrer até mesmo por uma pessoa boa? Quem daqui daria? Mas a Bíblia diz que Ele amou a mim e a você, que estávamos condenados ao fogo do inferno. E Ele diz, porque eu amei eles, eu dou o meu filho, para que eles não pereçam, mas para que eles tenham vida eterna. Deixa eu falar uma coisa para você. A sua vida aqui na terra, ela terá um fim, ela terá dias contados. Mas será que eu e você estamos nos preocupando com a vida após a morte? Ou nós temos aquele tipo de pensamento, mas eu não vou morrer agora. Mas quem é que sabe que vai morrer? O dia que vai morrer? A Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora. Muitas vezes está na nossa cabeça, eu vou morrer quando eu estiver velhinho. Querido, não vá por esse. Ninguém sabe o dia nem a hora. Eu estava falando, não sei com quem, eu acho que eu mostrei um vídeo para minha esposa esses dias, que eu recebi. O rapaz estava andando de moto, e ele caiu da moto. A moto escorregou e bateu no poste. E ele levantou, normal. Parece que tinha sido um livramento. Quando ele levantou, a moto que bateu no poste, o poste caiu em cima da cabeça dele, matou ele. Aí você fala, o homem tinha que morrer. Ninguém sabe o dia nem a hora. Ninguém sabe o dia nem a hora. Eu já tive um monte de livramento de Deus na minha vida. E olha, louvado seja Deus, que Deus me deu a oportunidade, porque eu não conhecia Jesus, quando Deus me deu a oportunidade de viver novamente. Já contei a história, já quase morri afogado, já passei por 2 capotamentos de carro, já foram roubar o meu carro, atiraram quase a queima-roupa, daqui ali no Gabriel, e eu não conhecia Jesus. E se eu tivesse morrido? Eu passaria minha eternidade sofrendo. A Bíblia diz que é um lugar que o bicho não morre, o fogo não se apaga, um lugar de sofrimento, um lugar de dor.
Só que Deus nos dá a oportunidade de buscá-lo aqui. E eu não estou falando isso para te assustar. Eu estou falando isso porque isso está na palavra de Deus. E a nossa obrigação é abrir os olhos das pessoas. Porque a Bíblia diz para que não pereça. E se a Bíblia diz que quem aceitar Jesus não vai perecer, então quem não aceitar vai perecer. E se você é o nosso amigo que está aqui, nós não queremos isso para você. Por isso que nós o chamamos, porque você é importante para nós, e nós queremos que você vá para o mesmo lugar que nós vamos. Nós queremos que você esteja bem, nós queremos que você passe a sua eternidade na presença do Senhor, que a sua família passe a eternidade na presença de Deus, porque foi para isso que Deus te criou. E a Bíblia diz que lá não há dor, não há sofrimento, não há tristeza, não há choro, não há mais problemas. Deixa eu falar rapidamente, porque eu quero fazer um apelo, quero falar da segunda coisa. Então a primeira coisa que o homem jamais vai conseguir resolver é o mal do ser humano. Segunda coisa que o homem jamais vai conseguir resolver, por mais que ele faça, por mais que a tecnologia venha, é o sofrimento do homem. Quem aqui nunca sofreu, queridos? Quem aqui nunca sofreu? Projeta para mim Salmos 25, versículo 18. Salmos 25, 18, filho. Olha o que diz a Bíblia. Olha para a minha agonia e sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Davi está dizendo, Davi, um rei que tinha tudo, não conseguiu escapar de sofrimento e de agonia. Olha para mim, ó Deus. Olhe, Senhor, para a minha agonia e para os meus sofrimentos, Senhor, e perdoa os meus pecados. Por que ele diz perdoa os meus pecados? Porque é os nossos pecados que geram sofrimento e agonia. É o pecado que traz isso para a humanidade. Quantos não sofreram? Quantos não estão sofrendo hoje, queridos? Quantas pessoas hoje estão com síndromes de pânico, pessoas com depressão, pessoas tirando as suas próprias vidas? Quantas pessoas você não conhece? Quantas pessoas no seu dia a dia que tem chorado, que está triste, casamento, sofrendo no casamento, problemas financeiros, problemas emocionais? Quantas pessoas? Só Deus pode consolar uma pessoa. Só Deus. Mas a Bíblia diz em Mateus 11:30: vinde a mim e eu vos darei descanso. Vinde a mim e eu vos darei descanso. Vinde a mim e eu vos darei descanso. Sabe que descanso que Deus está falando? Não é descanso para o teu corpo, Deus está falando de descanso para a tua alma. Porque descanso para o corpo, a gente descansa à noite, quando vamos dormir. Dormimos de 8 a 10 horas, você vai acordar descansado. Mas não é desse descanso, ele está falando, vinde a mim que eu vou dar descanso para a tua alma. Deus sabe que você precisa dele. Deus sabe. Nunca mais me esqueci uma vez que vi num para-choque até do caminhão. Estava escrito assim: Deus sem nós continua sendo Deus, mas nós sem Deus não somos nada. Todo homem precisa de Deus. Todo homem precisa dar o seu coração e a sua vida a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo já deu a sua vida. E a terceira e última coisa que eu quero falar, o último problema que o homem, por mais que ele faça, por mais que a tecnologia venha, ele jamais conseguirá resolver, é o problema da morte. Se tem uma coisa que nenhum de nós aqui vamos escapar, é a morte. Você já parou para pensar no dia da sua morte? Você já parou para pensar que um dia todos nós vamos passar por isso? Eu já parei para pensar, não só parei para pensar,
Acredite que eu já sonhei que eu estava morto e eu estava do lado de fora do caixão olhando eu mesmo morto. Acordei chorando. Eu falei, que cara bonzinho. Tô brincando. Não, o cara bonzinho é mentira, mas é brincadeira, não é? Mas que eu sonhei já que eu estava morto, eu sonhei. Não sei se você já sonhou que você estava morto. Mas a pergunta é, você está preparado? Você está preparado? Você sabe que com todos os outros problemas nós nos acostumamos. Nós nos acostumamos com o mal do ser humano, né? Nós nos acostumamos, a gente vê tanta notícia ruim que a gente acaba acostumando com o mal que tem no ser humano. Você acaba acostumando às vezes com sofrimento. Acredite que a pessoa acostuma viver com sofrimento. Todos os outros que nós falamos aqui, a pessoa se acostuma, mas não tem algo que a pessoa não consegue se acostumar, que é o problema da morte. Como ela vai acostumar com a morte? Ninguém consegue resolver esse problema, querido. E a Bíblia fala da história de um homem, que a Bíblia diz que era chefe da sinagoga, ou seja, a sinagoga é a igreja dos judeus, e ele era o chefe, ou seja, ele era como pastor lá. Só que você sabe que o judeu, ele não acredita como Jesus sendo o Senhor. Cadê a Nádia? Mas a Bíblia diz que a filha dele, a filha de Jairo, ficou doente, e ele sai correndo. Ele sabia que aquela doença poderia levar à morte. Ele sai correndo até Jesus, e quando ele chega até Jesus, e ele relata para Jesus que a filha está morta, a Bíblia diz que ali quando ele está relatando, chega uma mulher do fluxo de sangue, que é bem conhecido também na Bíblia, e toca, e Jesus para de falar com Jairo para atender aquela mulher. Enquanto ele está falando com aquela mulher do fluxo de sangue, curando aquela mulher, porque ela foi curada quando tocou em Jesus, chega alguns mensageiros e olha para Jairo e diz assim: Jairo, para de perturbar o mestre, porque não dá para fazer mais nada, a sua filha morreu. Já era, não dá para fazer mais nada, ela morreu. Jesus olha para Jairo, dá uma olhada. Jesus está aqui com a mulher do fluxo de sangue. Ele só dá uma olhada para Jairo e fala assim: ó, não temas, crê somente. E a Bíblia diz que Jesus vai até aquela menina, e ao entrar na casa, a Bíblia diz que Jesus ressuscita aquela menina. E o que eu quero falar com isso, querido, para que Jesus pudesse trazer vida aonde havia morte, alguém teve que se humilhar. Jairo teve que abrir mão do seu orgulho, do seu ego, e ir até Jesus e dizer: Jesus, eu sou um chefe de uma sinagoga, eu nem creio tanto assim, mas eu estou precisando do Senhor. Eu sei que só o Senhor pode fazer algo pela minha filha. As mesmas palavras que Marta e Maria usou: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Jesus acalma o coração dela dizendo assim: descansa o coração de vocês, porque todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. Aquele que crê em mim, mesmo que ele morra, ele viverá, porque ele vai viver a vida eterna na presença de Deus. E hoje eu quero falar com você que está aqui, meu amigo, minha amiga, você que veio aqui a convite. Você está preparado? Você está preparada? Eu quero falar com dois tipos de pessoas aqui essa noite. Eu quero dizer que Jesus veio para te salvar. Jesus veio para te salvar. Projeta, filho, aqui para mim, João capítulo 1, versículo 12. João capítulo 1, versículo 12. A Bíblia diz assim, ó: mas a todos quantos o receberam. Quero falar primeiramente, para você prestar atenção, isso é para quem recebeu. Mas a todos os quantos o receberam, deu-lhes o direito
de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. O mundo diz assim: todos são filhos de Deus. Mas não é isso que a Bíblia diz, e você está lendo a Bíblia. A Bíblia diz que só se torna filho de Deus aquele que crê, aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador. A Bíblia diz: é a esses que Ele deu o direito de se tornarem. E por que Ele deu o direito de se tornarem? É porque antes não era. Se Ele deu o direito para se tornar, é porque antes não era. O que eu era então? Eu era uma criatura de Deus. Mas Deus não quer que você seja criatura, Deus quer que você seja filho. E como que é? E por que eu tenho que receber? Projeta aí, Mateus. Projeta Romanos capítulo 10. Olha só o que diz a Bíblia, versículo 9 e versículo 10. Presta atenção no que diz. Se é uma condicional. Toda vez que você olha o se, é porque é uma condição. Se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Olha só, querido, que forte. Se com a tua boca confessares e creres no teu coração, eu preciso confessar que eu preciso de Jesus. Eu preciso aceitá-lo como Senhor e Salvador, porque a todos os quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Mas se você crê em teu coração que Deus ressuscitou o seu Filho dentre os mortos, será salvo. Salvo do quê? Salvo do quê? Pergunto eu para você nessa noite que está aqui. Será salvo? Salvo do quê? Se a Bíblia está falando que será salvo, é porque alguém está correndo risco. Se a Bíblia está falando que será salvo, é porque alguém já está condenado. Se a Bíblia está falando que alguém que será salvo, é porque alguém está correndo o risco de perecer. E porque você é o nosso amigo, porque você é alguém que nós oramos e jejuamos, e nós queremos você salvo, nós queremos ver você como um filho de Deus.